Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. O Contraponto tem a honra de conversar hoje com o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Amaral e Silva, ex-presidente do tribunal e, atualmente, presidente da seção de Direito Criminal. Desembargador, o que faz o diretor de Relações Institucionais da Andes? Nós estamos vivendo um momento importantíssimo no judiciário de aproximação do judiciário com as instituições, com as pessoas, com o povo. E a nossa diretoria, ela se preocupa notadamente de se relacionar com não só os integrantes do Poder Judiciário, nos diversos órgãos do sistema de justiça, mas com os professores das universidades, que são formadores de opinião a respeito das verdadeiras funções do Poder Judiciário, do seu interesse com a cultura, com a educação, de se relacionar com os médicos, com os psicólogos, enfim, com toda a sociedade e também de se relacionar com os outros segmentos do sistema de justiça a partir dos interesses institucionais dos desembargadores que integram os órgãos de segunda instância dos tribunais do país. Ou seja, abrir o tribunal. Abrir o tribunal e aproximar os tribunais e desembargadores da população e das demais instituições. Muito bem. Vamos começar, então, mostrando ao telespectador, desenhar um pouquinho esse corpo judicial catarinense. Quantas comarcas, quando o senhor foi presidente lá, o senhor criou? Não, o tribunal, eu apenas era o presidente. O tribunal e a Assembleia Legislativa criaram 14 comarcas que nós instalamos no interior. Com uma característica na nossa gestão, nos preocupamos acentuadamente com o problema do planejamento. Sim. Cada comarca que era instalada, no dia da instalação, ela já começava a funcionar completamente, porque já estavam ali os processos, o juiz já estava designado, os servidores já estavam treinados e naquele dia se abria as portas do fórum para atendimento da população. Já havia um super planejamento. O planejamento estratégico ele foi instituído de maneira sistemática na nossa gestão. E eu gosto sempre de registrar que tudo que foi feito em matéria de planejamento, ou que foi criado, não se deve a mim, absolutamente. Se deve aos assessores que me deram condições de assim proceder. Também ao senhor, né, desembargador? Não, se deve aos jovens, porque acho que nós, as pessoas mais idosas, aqueles mais experientes e mais vividos, têm o dever moral de abrir espaços, estabelecer pontes, abrir horizontes para os novos, para os mais jovens juízes. Estes sim que me assessoraram e me ajudaram a criar um novo tempo em matéria de planejamento no Tribunal de Justiça. E aqui eu destacaria o nome de dois grandes juízes, Romano Ezevarra e Odson Cardoso, de Santa Catarina. Juízes de primeiro grau, grandes juízes. Muito bem. Agora, conte para nós, como é composto o TJ? Quantos desembargadores, quantas câmaras? Nós temos 50 desembargadores em Santa Catarina, nós temos seção civil e seção criminal. O senhor preside a seção criminal? Presido a seção criminal, que é composta das câmaras criminais, e a seção civil, que é composta das câmaras cíveis, que são especializadas. Nós temos câmara civil, temos câmara de direito público, temos câmaras de direito comercial e Santa Catarina agora tem recentemente a primazia, penso eu, de ter sido o primeiro estado que instalou uma Câmara Regional. Isso se deve à administração e ao tribunal, à administração do desembargador Francisco Oliveira, que é o último presidente, e a todos os desembargadores do nosso tribunal. E eu penso, embora haja divergência a respeito disso, foi um grande avanço. Agora, cá entre nós, faltam juízes em Santa Catarina? Faltam juízes em todo o país. Nós, lamentavelmente, para uma grande litigiosidade que existe no Brasil, e hoje até ouvia isso
de que existem muitos processos, milhares de processos, mas poucas partes. E as partes geralmente são as mesmas. Aqui, a maior litigiosidade é do Estado. A União, os estados e os municípios são as partes mais frequentes do processo, né? E os nossos jurisdicionados encontram dificuldades, principalmente quando litigam contra o Estado, que é lamentável. Que é lamentável. Desembargador, o senhor sabe nos dizer, no último concurso da Santa Catarina para a magistratura, como foi o concurso? Nós nunca conseguimos preencher as nossas vagas. No último concurso tivemos uma margem muito pequena de aprovados. Eu não me recordo exatamente quantos foram, mas para 50 e tantas vagas nós tivemos 15 ou... É muito pouco, muito né, pouco. desembargador? Tem concurso que passam 5. Eu, quando fiz concurso para a magistratura, né, nós passamos em 5 candidatos e havia naquela época, isso há mais de 30, 40 anos, né, havia 30 e poucas vagas. Opa! Né, porque eu penso que assim deva ser. Mas o senhor sabe O tribunal deve ser exigente mesmo, não só na avaliação da ética, da moral daqueles que concorrem, mas do conhecimento jurídico, porque a grande responsabilidade dessa prestação desse serviço público, que nós somos servidores públicos, né, para que o povo seja bem atendido. Mas o senhor acha que realmente o fator é a exigência da prova, o fator maior seria isso, ou a qualidade do ensino também deixa a desejar? A qualidade do ensino é que é muito precária. As nossas faculdades ainda, elas têm um sistema de ensino onde as aulas são expositivas, com muito pouca prática, não se adota aqui o sistema de casos. Então, eu penso que talvez isso é que tenha provocado esse problema que todos nós enfrentamos do despreparo dos candidatos. No seu estado, o direito ambiental é muito estudado e muito desenvolvido. Alguma razão especial para isso? Eu penso que a educação do nosso povo. Santa Catarina é um estado, modéstia à parte, desenvolvido, onde a educação, notadamente a educação primária, penso eu, tenha sido a responsável por esse avanço no campo do direito ambiental. As pequenas cidades de Santa Catarina, inclusive, todas elas têm a sua pracinha, são arborizadas, as ruas são limpas, né? Há muito até se diz, há muito da Europa em Santa Catarina, mas isso pela educação do nosso povo, que penso que a política pública mais importante é a política da educação. E se nós quisermos um país verdadeiramente desenvolvido, nós temos de pensar na educação fundamental, na educação primária, educação para valores, educar a nossa juventude para esses valores da educação, que são próprios, né? Da moral. Isso é básico. Se nós fizermos isso, nós vamos desenvolver o país. E o senhor reconhece que em Santa Catarina o governo dá prioridade à educação? Sem dúvida. Santa Catarina, nós temos municípios, por exemplo, o município de Joinville, o município de Blumenau e tantos outros, e o próprio estado de Santa Catarina tem um sistema educacional que a gente, claro, não pode dizer que é o ideal, sim, mas que dentro do contexto do país é dos melhores. Desembargador Amaral e Silva, 2 decisões judiciais obrigaram prefeituras catarinenses a providenciar creche e pré-escola para menores de 5 anos. E aí, isso é ativismo judicial ou judicialização da política? Não, isso nada tem com... Nós estamos vivendo um momento difícil realmente de judicialização da política. Confesso que eu teria medo de ser prefeito, devido à circunstância de que os prefeitos se expõem muito. Na verdade, justamente porque ficam sujeitos a até politicagem de se usar o sistema de justiça. Mas nos casos de Santa Catarina, em alguns casos, houve o viés, o equívoco de se multar a prefeitura, ou o prefeito, ou o responsável, né, num processo que não comportava esse tipo de resposta. Mas o que foi feito, não devia falar sobre o caso concreto, nem estou falando, o que foi julgado foi isso, é que nesses casos a medida não seria aplicável, mas o direito, isso sim, existe e
pode ser obtido e deve ser obtido através do sistema de justiça. Mas determinar que uma escola que já tem um número de vagas exaurido, ela consiga colocar alguém onde não cabe, isso me parece também que há de se ter um determinado cuidado. Agora, a determinação para creche e pré-escola é um direito fundamental da criança e pode ser exercido através de uma ação civil pública que pode ser proposta pelo Ministério Público ou por uma associação de defesa de direito da criança. Isso é um avanço extraordinário do Estatuto. Desembargador, o senhor acha que os tribunais de justiça do país poderiam ser mais unidos, hein? Deveriam ser mais unidos. Nós estamos vivendo um momento em que é muito importante até, há um congresso, uma reunião de juízes de segundo grau, que é promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem sido o tribunal líder dos tribunais de justiça e que bem demonstra o interesse da magistratura de segundo grau nessa união. Bom, nós vamos interromper uns instantes e daqui a pouco estaremos de volta com o desembargador Amaral e Silva. Não saia daí, hein? Até já. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Desembargador Amaral e Silva, o senhor foi um dos redatores do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O senhor diria que o ECA é fruto da análise apenas de juristas? Não, absolutamente. A característica principal do Estatuto é que os seus autores, por isso que digo que fui um dos redatores, foram os médicos na parte dos direitos da saúde, foram os pedagogos na parte do direito à educação, foram os assistentes sociais da parte das medidas de proteção. Enfim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele resultou de uma campanha nacional e penso que foi uma das leis que tiveram essa característica de coparticipação muito ativa da sociedade civil. E ela, então, por isso, é uma das leis que se pode dizer que tem legitimidade e aceitação. O que acontece com o Estatuto é um desconhecimento da parte do Estatuto que trata dos atos infracionais, ou seja, da delinquência juvenil. Esse equívoco, esse viés de dizer que o Estatuto é uma lei tutelar que protege os delinquentes juvenis, não é verdade. Não é verdade. O Estatuto é uma lei penal juvenil mais severa, inclusive, do que a lei penal juvenil da Alemanha, ou mais severa, inclusive, do que a lei penal juvenil da Espanha. E aqui, quando se fala em reduzir a idade da responsabilidade penal, né, e vejam que eu não falei, imputabilidade penal, se invoca, né, que na Alemanha a responsabilidade penal começa aos 14 anos. A responsabilidade penal começa aos 14 anos e a responsabilidade penal juvenil. A responsabilidade penal na Alemanha é aos 18 anos. Né? Então, há no Estatuto da Criança e do Adolescente penas mais graves do que no Código Penal. No Código Penal nós temos a limitação de fim de semana, é pena criminal. Sim. No Estatuto, lamentavelmente, não temos uma pena assim, mas nós temos a internação, que é um eufemismo, que é a privação de liberdade, por 3 anos. Então, muitos acham que esses 3 anos é um prazo pequeno. Acontece que um homicida, hoje, se for um homicídio simples, claro, ele pega uma pena de 6 anos. Cumprindo um sexto, ele vai para o regime aberto, então, ou semi-aberto. Vejam que no Estatuto da Criança e do Adolescente existe a semi-liberdade. Então, o que precisa é saber que os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles não são anjos, nem são demônios. Sim. Eles são adolescentes. São pessoas, são seres humanos. Como tal, cometem crimes e precisam ser responsabilizados. Nós temos que educar a nossa juventude para
os seus direitos de cidadania. E para terem direitos é preciso que tenham responsabilidades. Sim. E como é que nós educamos os nossos filhos? Através de castigos e recompensas. E não se quer dizer que quando um adolescente é preso, se diz que ele é internado. Seria muito mais próprio dizer que ele é preso mesmo, porque ele é preso. E deve ser preso, sim. É claro que tem que ser tratado com humanidade, com respeito, sim, com dignidade. É um ser humano, né? Não, e também pela condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E há outros métodos de reeducação, de ressocialização, que não implicam na prisão. E o Estatuto tem todas essas alternativas. E tem dado certo, né? E tem, graças a Deus, dado certo onde ele é aplicado corretamente. Aliás, desembargador, o senhor recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique. Que prêmio foi esse? Esse foi um prêmio que eu também compartilhei com o Betinho e com outros assim, militantes de direitos humanos, porque eu sempre defendi o direito da criança, porque a grande riqueza que nós temos, o maior patrimônio desse país, não é o nosso imenso território, não são nossas riquezas minerais, não é o petróleo que foi descoberto agora aí, o pré-sal, essa história. Não são as a nossas maior matas. riqueza, a nossa grande riqueza são nossas crianças. Precisamos criar cérebros, pessoas úteis, pessoas capazes de produzir, de construir, de criar. É isso que nós precisamos fazer no país. Isso se faz através da educação, isso se faz através das políticas públicas básicas e, principalmente, darmos oportunidade a tantas pessoas que, vivendo na marginalidade, vivem num submundo do subsalário, do subemprego, da submoradia. Uma coisa pesada. Essas pessoas desse submundo que nós precisamos trazer para esse mundo nosso e que nós tantas vezes ignoramos e são severos com essas pessoas. Quando eu falava da delinquência juvenil, porque normalmente se apresentam como delinquentes juvenis os meninos pobres. Esses não, os delinquentes adultos, como os delinquentes juvenis, não são os pobres. A nossa pobreza é muito honesta, né? Esses delinquentes são, como em todos os países, aqueles que infelizmente infringem as leis de convivência social que são reprimidas Isso pela mesmo. lei. Agora, quantas crianças o senhor tem, netinhos? Eu tenho 4 netinhos muito lisos, que tenho muito orgulho deles. E o senhor está torcendo para que os netinhos sigam o caminho do avô? Eu gostaria que seguissem, né, o direito, mas existem outras profissões tão bonitas no mundo, o que me importa é que sejam felizes. Desembargador, os conselhos tutelares funcionam bem? Em alguns lugares funcionam muito bem, em outros não. Mas é como todas as instituições têm os seus problemas, né? Eu havia sugerido na elaboração do Estatuto, fiquei vencido, até, desculpe, não devia falar nisso, mas eu gostaria que fossem conselhos tutelares educacionais. Sim. A ideia que eu havia sugerido à comissão é que esses conselhos funcionassem nas escolas e seriam quem tivesse uma criança em situação difícil, né, estivesse fora da escola ou tivesse qualquer problema, levaria essa criança à primeira escola. Os orientadores, outro enfoque. Os orientadores educacionais dessa escola procurariam a família e trabalhariam com a família através da assistência educativa à família. Não é possível se pensar em qualquer medida dirigida à criança. A medida sempre tem que ser dirigida à família. Desembargadora, nós estamos aqui conversando e eu fiquei pensando em Santa Catarina, não é mesmo? O senhor já reparou que os nomes das ruas e avenidas brasileiras, geralmente, ou na sua grande maioria, levam o nome de santos e não de santas? Que machismo religioso será esse, hein, desembargador? Não é, eu não vejo machismo religioso, isso é próprio da religiosidade do nosso povo. Por exemplo, Santo Antônio, que é um santo casamenteiro, então aí já se vê que não há que é o seu nome, Antônio? Né? Que é o meu nome, chamava-se Fernando. Eu tenho os 2 nomes, Antônio e Fernando, o senhor leva o nome, porque o nome primeiro de Santo Antônio antes de ser santo, né? Então, eu que não sou santo, tenho os 2 nomes de Santo Antônio. Isso não quer dizer que não será um dia também, né? Não, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Agora, os catarinenses em geral, eles são machistas? Não, absolutamente. Eu vejo que o machismo é um defeito da nossa sociedade que realmente é muito machista.
né? Há um preconceito, há Infelizmente, muita né? reserva em relação às mulheres. E eu não vejo que haja, sempre disse isso, e os que me acompanham às sessões do tribunal, me preocupa, eu atuo na área penal, o envolvimento da mulher com os traficantes. O marido é traficante, o companheiro é traficante, o namorado é traficante, e muitas vezes complicado. elas, né, por uma atitude assim, neutra, por não se envolverem, acabam sendo até envolvidas e muitas vezes condenadas sem culpa por estarem, né, junto a um traficante. Mas é um preconceito que se tem em relação à mulher, e eu sempre cuido muito disso, porque nenhuma mulher tem o dever moral de denunciar o marido ou o companheiro, né? Ela pode não concordar com o tráfico. E muitas vezes elas são presas porque basta ter em depósito a droga está dentro de casa e a mulher é outro. Não existe, eu sempre disse, e nenhuma para mim, diferença entre homem e mulher. São as mulheres muito mais sensíveis, né? Mas isso não quer dizer que haja diferença. Em direitos e deveres são exatamente iguais, mas nós temos uma preferência muito grande, sempre devemos ter, pela mulher, porque a mulher é mãe, e a mãe é uma criatura única no mundo. E agora eu lembro da minha querida e falecida mãe, e quem não se lembra da sua mãe, não é verdade? Devo a ela tudo, e ao meu pai. A sua mãe, ela era Era professora. Professora. Numa A época grande que era profissão, difícil ser professora. não, e vou dizer, a grande profissão, a mais importante profissão não é a da magistratura, é o magistério, é o professor. Não é à toa que o senhor tem essa veia educacional, né? Vem daí, então. Está Gosto explicado, muito hein, desembargador? disso. Agora, o senhor falou do Antônio Fernando dos Santos, mas não falou de Santa Catarina. Ah, não falei em Santa Catarina, mas Santa Catarina de Alexandria, a nossa padroeira do Estado, e isso evidencia o caráter religioso do nosso Estado e mesmo, você pode ver que na história nossa, os nomes dos santos sempre prevaleceram em que se queria marcar um determinado fato com a denominação de um santo, o santo do dia era usado. Mas Santa Catarina é um estado aberto, é um estado que gosta de receber, é um estado que tem características especiais, é um estado de vocação turística e é um estado de muito progresso e muito desenvolvimento, que é um povo muito bom. Sou suspeito, mas é verdade. Diga uma razão que justificou a sua alegria, entre aspas, ao deixar a presidência do Tribunal de Justiça catarinense? De ter tido o apoio de tantos colegas, dos meus colegas desembargadores, dos juízes de primeiro grau, de ter podido, né, deixar o tribunal semeando amizades. Isso sim, foi a grande alegria do dia que eu passei a presidência. E para transmiti-la para um grande amigo meu, né, o desembargador, hoje ministro, Jorge Mussi. Jorge Mussi, pois bem. Agora, diga uma que fez com que o senhor se afastasse dele com o coração realmente partido. Do tribunal? Da presidência? Da presidência. Do tribunal não, que eu continuo. Da presidência. Presidência, os meus assessores, aqueles que trabalhavam comigo. Senti falta deles. Mas eles estão sempre presentes no meu coração. Agora, para encerrar, se o senhor tivesse que definir o pedaço catarinense dentro do Brasil, qual nome daria a ele? O estado da afetividade. O catarinense é muito afetivo, ele recebe muito bem e nós temos em Santa Catarina características especiais. Dependendo da região, você encontra uma verdadeira Europa. Do outro lado, você encontra o nosso país, sim, onde as pessoas... Então, como ele é, né? Como ele é. Então, Santa Catarina é especial. Sou suspeito, desculpe. Bem, hoje nós conhecemos um catarinense especial também, né? Não, absolutamente. Sou uma pessoa bem comum. É muito simpático e muito especial, viu? Nós gostamos muito de tê-lo aqui no programa e eu, particularmente, lhe desejo aí muito sucesso. Eu que agradeço e o orgulho de estar nesse grande estado de São Paulo, nesse Tribunal de Justiça que tem sido o guardião
de todo aquilo que existe de melhor na magistratura catarinense e na magistratura brasileira. O Tribunal de São Paulo é o nosso líder, vamos dizer assim, e sempre será, porque São Paulo é o grande estado do país. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Foi bom, não foi? Semana que vem, espero você. Até lá. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco.